Olá, pessoas da internet. Hoje vamos fazer um pequeno resumo de um rescaldo da greve feito por José Luís Carneiro. O governo traiu a confiança do seu eleitorado. Antes de mais, o eleitorado de Montenegro está profundamente desapontado com ele. A traição da reforma da lei laboral não foi referenciada durante a campanha eleitoral. O facto de ela não ter podido constar sequer do Orçamento de Estado, como o próprio José Luís Carneiro diz, para que o PS pudesse fazer a abstenção de qualidade, para que o orçamento fosse aprovado, diz tudo, pelo menos para mim. Eu gostava de ouvir a tua opinião também, se puderes deixar nos comentários. Faz 2 anos que a legislação laboral foi atualizada e o próprio governo não consegue responder a Carneiro o porquê destas mudanças agora. Nós sabemos que o PS e o PSD se dão bem, por assim dizer. São ambos de extremo centro, por assim dizer também. Apesar de tudo, esta reforma laboral vai contra tudo o que estava planeado. Vai contra o próprio plano do PSD para a lei do trabalho. Como o Carneiro diz, estamos em pleno emprego, com a economia a crescer. Por que raios estamos a fazer uma reforma laboral antitética aos objetivos propostos? Especialmente quando a taxa de desemprego anda à roda dos 6%. Carneiro, neste vídeo que eu editei, que vamos ver a seguir, deixa a questão para o governo. Por que raio vocês estão a fazer o oposto do que deviam estar a fazer e do que foi proposto durante a vossa campanha às legislativas? O PS afirma não poder nem sequer permitir nem viabilizar leis que legalizem o despedimento sem justa causa e que não sancionam o trabalho não declarado. O programa eleitoral do PSD e do CDS dizia, na página 134 e 135, que queria reduzir os contratos a termos e agora querem aumentá-los? Dizia também que queria combater a pobreza dos trabalhadores e aumentar a sua qualidade de vida. Eu, se tivesse estado no PSD, tinha ficado chateado. Seja como for, isto sou eu. Agora, PS e Chega já estão neste preciso momento a esvaziar o eleitorado de Montenegro. E a culpa é só dele. E das grandes empresas. O profeta André Ventura vai usar Montenegro como cordeiro sacrificial para a presidência da República. E não está errado. Ainda quer também acreditar que o Chega irá votar contra o pacote laboral. E não apenas 2 ou 3 medidas. Vai haver um grande discurso, um espírito de revolta e nacionalismo, como um verdadeiro alfa. Se André Ventura quiser ganhar, é só salvar Portugal desta merda. O grande problema é que estamos a perder PIB em greves para parar algo grave e Montenegro nem quer saber. Os lobbies empresariais falam mais alto do que os portugueses que ele devia defender. E tem um pequeno resumo da entrevista com o secretário-geral do PS. De qualquer forma, espero que gostem. Isto hoje não foi nada de muito complexo, mas espero que gostem. Até à próxima. Do meu ponto de vista, o governo devia parar, como aliás sugeri. Eu estive entre os primeiros líderes a falar desse assunto. Falei logo na discussão do programa do governo, falei quando em julho, na primeira conversa que tive com o primeiro-ministro, a propósito da proposta do Orçamento de Estado para 2026, lhe transmiti que era insensato avançar com as alterações que se estavam a querer realizar na legislação laboral e fiz mesmo questão de exigir que matérias dessa natureza não aparecessem na proposta do Orçamento do Estado, porque isso significaria nós não termos condições para, pela abstenção, viabilizarmos o Orçamento do Estado. Como se vê, a gravidade das propostas que estavam em cima da mesa é mesmo muita. E os trabalhadores hoje mostraram o seu descontentamento e a forma como o governo deve parar, deve escutar aquilo que tem a dizer-lhe os trabalhadores e as suas instituições representativas e, naturalmente, que até agora há uma pergunta à qual é necessário que o governo seja capaz de responder: é o que é que justifica avançar com estas alterações a uma legislação laboral que foi renovada, que foi objeto de discussão, de aprovação na Assembleia da República há 2 anos atrás. Esta resposta, e a esta resposta, o Governo não conseguiu, de facto, esta pergunta não conseguiu o Governo responder, mesmo quando lhe a fiz há dias na discussão com o Primeiro-Ministro. Não é necessária nenhuma reforma laboral neste momento ou há no PS outras medidas alternativas? Mas veja, se nós estamos com pleno emprego, se, como o Governo afirma, a economia está a crescer, se há, aliás, falta de mão de obra, se aquilo que os industriais exigem, olhe, por exemplo, são incentivos para a redução do custo energético, nomeadamente dos setores industriais. Bom, então,
Por que razão é que avançamos com uma proposta de legislação laboral que fragiliza particularmente os mais jovens, lançando-os na precariedade, porque fragiliza as relações, nomeadamente familiares, desprotegendo a compatibilização da vida profissional com a vida familiar e, nomeadamente, com a promoção da tutela parental e as condições para o acompanhamento dos menores, assim como se lançam na informalidade milhares e milhares de trabalhadores. Ou seja, não há uma razão sólida, válida, para que o Governo tenha avançado com estas propostas. E a prova de que o Governo percebeu agora o erro que cometeu é que está a procurar desvalorizar os números e a expressão da greve geral que em todo o país, no setor público e no setor privado, se fez sentir. O PS não pode votar a favor de leis que, por exemplo, avançam com despedimentos sem justa causa. Nós não podemos aprovar leis que, por exemplo, deixam de sancionar trabalho não declarado. Digamos, do programa da AD, que é isto que os portugueses devem conhecer porque há dias foi objeto de discussão no Parlamento, eu vou dizer-lhe, olha, o que dizia o programa na página 134 era reduzir a população com contratos a termo. Ora, as propostas laborais vêm na antítese, ao contrário daquilo que o Governo prometeu. Saibamos mais. Reduzir a taxa de desemprego jovem. Valorizar o trabalho e o emprego e combater a pobreza dos trabalhadores. Mas temos ainda mais. Continuar o processo de convergência dos direitos à proteção social dos trabalhadores independentes, dos cuidadores informais e também dos trabalhadores por conta de outrem. Mais, dar um novo impulso à concertação social. E é isso que não vê neste pacote laboral? Não. O pacote laboral é precisamente a antítese desta proposta que o Governo apresentou nas eleições aos eleitores portugueses. Ou seja, o Governo traiu a confiança que os portugueses lhe deram nas eleições porque trouxe para a agenda política temas que não colocou no programa eleitoral, nem colocou na discussão política nas eleições. Mas quebrar a relação de confiança com os portugueses. Qual é que vai ser a postura do PS em relação ao Governo? Há aqui margem para negociar estas medidas? O Chega também já se está a colocar de fora das negociações com a AD? O Chega agora está bem, é muito importante essa nota. É que quando eu tomei posição, no dia 3 de agosto, fui o primeiro líder partidário a chamar a atenção para a gravidade das propostas de leis laborais, o Chega, na altura, apenas veio dizer que, desde que a questão da amamentação e o tempo para a amamentação e também o luto gestacional caíssem da proposta do Governo, quando nós já tínhamos a informação de que a própria Ministra disse na concertação social que estes eram dois temas que poderia deixar cair, ou seja, vem com medidas para depois poder, digamos, jogar com as medidas em sede de concertação social, o Chega na altura disse que se estas medidas caíssem, então estava disponível para aprovar a legislação laboral. Ou seja, André Ventura está a mudar de posição por ter visto esta mobilização? Totalmente. Bom, basta olhar, eu peço que façam a recolha de todas as declarações verbais que fez ao longo deste percurso para perceber que foi uma alteração de 180 graus em relação às propostas que tinha apresentado e àquilo que disse publicamente. Sejamos claros. Qual é que vai ser a sua postura? Estas propostas são inaceitáveis. São inaceitáveis para o Partido Socialista. Mas o Governo, eu disse ao Primeiro-Ministro que, do meu ponto de vista, não eram propostas de bom senso e deveriam ser retiradas.